Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Esse é o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nosso momento de devocional que fazemos de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no meu Facebook, Edson Cortar Sardinha. Uma alegria estar com você dessa segunda-feira e hoje é um dia muito especial, porque hoje é segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 21 de fevereiro de 2022. Estamos na 7ª semana do Tempo Comum. É uma caminhada no Evangelho do Senhor. Nós começamos o ano no Evangelho de Marcos, depois caminhamos para o Evangelho de Mateus e depois terminamos no Evangelho de Lucas. Nós não queremos ouvir o Evangelho, queremos ouvir o Evangelho sempre. Não ouvir uma vez, mas ouvir sempre, para que possamos guardar a palavra no nosso coração. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa segunda-feira. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pela graça de adentrarmos nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, pessoas tão preciosas e caras. Senhor, agora, Deus, nos dê um dia muito especial. Que esse dia seja uma bênção, um dia de livramento, um dia de oração, um dia de ajuda ao próximo, um dia onde possamos refletir sobre o Teu amor e a Tua graça. Sê conosco, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sejam bem-vindos, bem-vindas, como a Silvia Knaip, Renata Roque, Ione, Diná, Jane, a Lígia, Nathalie. Olá, Nathalie, chegaram bem, né? Nathalie esteve com a gente, com o Alex, com a Liz, Angelita, Erli, Nancy de Oliveira. Que beleza, hein? Maria Regina Carlos, Erli Lins, Ione, Tereza Pereira. Muito bom. A Leila Melo, nossa amiga Leila Melo. Gabriela Rocha. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Lúcia Polar. Glória a Deus. Luciana Salarini. Tá linda a sua filha, Luciana. Pastor Elias e Andréia. Glória a Deus, que saudade de vocês, hein? Querida Eni, bênção do Senhor. Que bom estarmos juntos nesse dia tão especial do Senhor. Amém? Uma graça de Deus ter você aqui no Evangelho do Dia. Aleluia. O Senhor te abençoe, irmã Leia, todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos ver o Evangelho de hoje. Amém? O Evangelho de hoje, pastora Juliane Mota, Deus te abençoe, Ana Maria Matos, glória a Deus, pessoas preciosas, aleluia. Amado Reinaldo Pereira, que saudade de vocês, hein? Um abraço na Sandra, glória a Sandra, hein? Sandra Carvalho. Que bom, Sandra, ter você com a gente, coisa boa. Essa noite, inclusive, eu sonhei, que eu estava lá, era uma terça ou quarta-feira, não sei, e eu disse assim, domingo tem o nosso culto no mosteiro. Que legal. Elonede Cabral Maia, Deus te abençoe, Elonede, querida Elonede, uma alegria estarmos juntos. Glória a Deus. Bom demais. Querida Ana Beatriz, Gilmar, Tiago Rios, que faz aniversário essa semana. Hoje fazendo aniversário a irmã Genuína, a Suzy, né, Maria? Suzy está fazendo aniversário hoje, Tiago Rios faz essa semana, Genuína também faz hoje. Tem muito pastel de carne, muito cajuzinho, muito bolo, não é? Essa semana vai ser maravilhosa. Muito bom, queridos. Ivan Rosa, lá da Praia de Mauá. Deus te abençoe, Ivan Rosa.
Glória a Deus pela sua vida. Denise Vieira, lá de Portugal, que alegria, um abraço a todos vocês em nome de Jesus. O Thiago Rias, é quinta-feira. Mateus Soares, filho da Lígia, que alegria, Mateus. Muito bom, uma bênção pura, sem mistura. Queridos, vamos então ao Evangelho de hoje. O Evangelho está continuando. Lembra, em Bânias, o Pedro fala que Jesus é o Cristo, depois ele entra em crise e repreende Jesus quando Jesus fala de cruz. Jesus então leva-os ao Monte da Transfiguração e agora Jessé e Carme, eles estão aos pés do Monte da Transfiguração. Esse encontro acontece logo depois que eles descem, em seguida, não é? É muito interessante. Então vamos ver Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E, caindo ele por terra, revolvia espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo. As pessoas estavam ali se reunindo, curiosas, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Por quê? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua graça, o nosso espírito. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Estamos aprendendo contigo. Estamos, ó Pai, nessa caminhada espiritual e precisamos muito da Tua ajuda.
precisamos, Senhor, para a tua ajuda para crer, para ter fé, para ministrar, para socorrer as pessoas. Fala conosco nesse evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Sou Eli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho. Queridos, o evangelho de hoje, ele acontece, Maelba, quando Suzy, nossa aniversariante de hoje, parabéns, Suzy, olha que beleza, acontece quando o Senhor desce do monte da transfiguração. Ao descer do monte da transfiguração, Jesus vê uma multidão, encontra os discípulos e os escribas discutindo com os discípulos. Não é? Os escribas, que eram os doutores da lei, os escribas, Bárbara, que eram os teólogos daquela época, discutindo com os discípulos. Por um motivo. Discutindo com os discípulos sobre a questão dos discípulos não terem conseguido expulsar um demônio. Não é? Esse era o detalhe da discussão. O Evangelho diz assim, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Não é? Então, qual é a cena, Eloned, que Jesus vê? Jesus vê a multidão, os discípulos e os escribas numa discussão ali, não é? Batendo boca, discutindo. E é interessante que Jesus chega diante da multidão, a multidão vê Jesus, fica surpresa, corre para saudar Jesus, mas esse não é o momento de ministrar para a multidão, é o momento para resolver o problema que os discípulos estavam, né? Essa é a verdade. E aí, amado, Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? Não é? Qual é esse propósito da discussão? Por que estão discutindo com eles? E é nesse momento que aparece um homem, que nós não temos o nome, que é o pai de um menino, que nós também não temos o nome. Não é? Esse homem sai do meio da multidão e respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E esse sempre que se aposta dele, lança-o por terra. E ele espuma e range o dente definhando. Não é? Parece muito uma epilepsia. Mas você percebe aqui que o texto fala que é um espírito mudo. O rapaz não ouvia, não falava, né? Ainda tinha essas convulsões. Mas eram convulsões suicidas. Porque ao mesmo tempo que ele tinha toda aquela convulsão, como alguém com ataque de epilepsia, né? Ele, além de ter essa convulsão, ele ainda pulava para o fogo e para a água. Então aquele homem procura Jesus. E Jesus não está ali. O Senhor está no monte. Lembra? Antes da ressurreição de Cristo, Jesus estava limitado geograficamente. Esse homem queria falar com Jesus, mas Jesus, Marli Melo, está no monte. Não é? Ele está no monte. Então ele chama os discípulos. Ele apresenta a sua causa aos discípulos. E aí o que o Evangelho diz hoje, queridos? Olha bem. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. A discussão estava aí, na impossibilidade dos discípulos. Eu pedi que os seus discípulos expulsassem, mas eles não puderam. Os escribas que estavam sempre atrás de Jesus, percebendo esse fracasso dos discípulos, eles aproveitam para iniciar uma discussão. A Bíblia diz não diz qual o conteúdo da discussão, mas estava envolvido com esse fato.
Amados irmãos e irmãs, a gente aprende aqui algumas coisas interessantes. Sempre Satanás está disposto a levantar pessoas para tentar humilhar a nossa fé. Não é? Pessoas que vão ver um ponto negativo em você. Pessoas que vão ver uma situação difícil na sua vida e vão tentar, pelo argumento religioso, tentar prejudicar a tua fé. E aí, amados irmãos e irmãs, Daiane Mota, Zimelo, o que acontece? Né? A Bíblia diz assim, eu trouxe meu filho, que é mudo, né? Que definha, passa por uma epilepsia, uma convulsão, range os dentes, espuma, cai no chão, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Seus discípulos não fizeram nada. Irmãos e irmãs, que coisa, né? Todo discípulo do Senhor é limitado, não é? É verdade que todas as coisas são possíveis ao que creem, mas humanamente falando, nós somos limitados. Ainda mais aqui os discípulos que estavam vivendo antes da ressurreição, antes do Espírito Santo, antes da vinda do poder de Deus, não é? E outro detalhe, estavam no caminho ainda da imaturidade. Eles eram discípulos, alunos. O discípulo pode passar de ano ou pode ser reprovado. O discípulo pode desistir da sala de aula ou continuar na sala de aula. O discípulo pode desistir do seu mestre ou não. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, aquele que ainda não tem luz, aluno, que não tem luz, né? De certa forma, a palavra talvez bem negativa, né? É aquele que não está formado, não tem conhecimento. Aquele que não tem conhecimento, esse é o discípulo, né? Ele está buscando conhecimento, mas ele não tem conhecimento. Ele não é alguém pronto. Se alguém é discípulo, significa que ele não é alguém pronto. Lisiandre, Silva, Paulo César, Muniz Hermes, não é? Então, amados, ele fala assim para Jesus, olha, eu vim procurar o Senhor. Mas como o Senhor não estava para me ajudar, eu vejo até um tom assim de crítica, né? Como o Senhor não estava aqui, eu pedi os seus discípulos. E eles não puderam fazer nada. Olha que coisa, eles não puderam fazer nada. Eles estavam ali limitados, não é? Eles não puderam ajudar em nada. E por eles não terem condição de ajudar, começa aquela discussão dos escribas contra os discípulos. Quem sabe vocês são fracassados, hein? Cadê o poder de Deus na vida de vocês? Então sempre o diabo vai tentar usar alguém para te acusar, Maria Augusta, para tentar diminuir você, né? Sempre vai tentar usar alguém para tirar você da graça. Você tem que permanecer na graça. Não saia da graça. Não desça da graça, né? Permaneça na graça. Fique na graça. Os discípulos aqui não estavam na graça, estavam brigando e discutindo, não é? E é interessante, irmãos e irmãs, que quando Jesus escuta isso, né, ele escuta sobre essa perseguição dos escribas aos discípulos. Ele escuta o Pai falando do seu sofrimento e da incapacidade dos discípulos de Jesus, né? Jesus pega e exclamou, versículo 19. Exclamou significa que ele tirou de dentro um grito. A gente falaria assim, um berro, né? No original grego, essa exclamação tem a ver quase como um movimento, como um animal, como um cavalo nervoso, né? Essa é a palavra. Ele exclamou, não é?
ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Que palavra, hein? Geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Jesus estava se referindo a todo mundo. Estava se referindo à geração. Se é sobre a geração, engloba todos ali, mas os escribas, que só queriam saber de acusar, não é? Também os discípulos, que continuaram na discussão e nada puderam fazer, não exerceram a fé, né? E também o pai que estava desesperado. Todo mundo uma geração incrédula. E Jesus diz, ó geração incrédula, até quando terei de suportar? Gente, a incredulidade da geração de Jesus continuou até depois da ressurreição. Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, come mel e peixe com os discípulos, nas versões mais antigas, né? Mostra as mãos perfuradas, mostra o lado, os pés, e a Bíblia diz que alguns discípulos duvidaram. Você percebe? A geração incrédula até depois da ressurreição. Então Jesus diz, ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Jesus teve que suportar até o dia da ascensão. Não é? Não é? Até hoje, querido. Amado, igreja não pode ser lugar de pessoas incrédulas. Fé não é caminho para incrédulo. O Senhor te chamou para você crer e descansar nele. Quem não acredita em Jesus, na ação de Jesus, na operação de Jesus, no cuidado de Jesus, quem não acredita na operação de Jesus, no cuidado de Jesus, no poder de Jesus, sofre, é incrédulo. Eu vou crer, irmã Maria Augusta, em nome de Jesus, que hoje o Senhor está comigo. Não quero ser essa geração incrédula. Então eu vou crer e eu vou descansar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou crer e vou descansar no Senhor Jesus. E o Evangelho diz, Jesus dizendo assim, depois Jesus dá essa bronca, né? Traga o menino aqui. E eles o trouxeram, né? Quando ele viu Jesus, então você percebe que não era apenas uma epilepsia, era um demônio mesmo. Porque quando aquele menino olhou para Jesus, o espírito imediatamente o agitou o menino com violência e caindo ele por terra, revolvia espumando. Isso me chamou a atenção porque o menino vê Jesus, o demônio se manifesta, cai por terra, espumando, tremendo com violência e revolvia-se espumando. Jesus não vai ministrar agora. Jesus vai conversar com o Pai. Percebe a cena, Marisa? Ali está o menino violentamente no chão, espumando, revolvendo. Jesus dá uma paradinha, vira para o pai e pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai do menino respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Olha que Jesus pergunta, há quanto tempo? Amado, existe uma história, não é? Jesus percebe nesse momento, até para ensinar os seus apóstolos, que não era simplesmente expulsar aquele demônio, mas era também conhecer a história, irmã Olina, Helena Melo, era conhecer a história
daquela criança. Conhecer a história de dor, conhecer a história de angústia, conhecer a história de enfermidade, conhecer a história espiritual. Porque além desse menino, desde a infância, sofrer com essa opressão maligna, essa criança, desde a sua infância, também o demônio tentava lançá-la na água e no fogo. Então Jesus deixa ela ali no canto, o demônio se manifestando, espumando, e quer saber da história desta criança. Não é? É muito interessante, irmãos e irmãs, eu gosto disso. Quando eu faço visita, quando eu vou orar por alguém no gabinete, quando eu e Marisa vamos nas casas das pessoas, eu gosto de ouvir um pouco a história da pessoa. A história de dor, a história de sofrimento, a história espiritual, não é? É muito importante no momento da oração. Jesus não expulsa, a criança está ali rolando, logicamente, no controle de Deus, não é? O demônio agindo, mas limitadamente agindo. E Jesus então agora vai conversar com o pai, para conhecer a história dali e para servir, Nancy, de testemunho para aquelas pessoas. Olha que coisa linda esse trabalho de libertação do Senhor Jesus. Nesse momento que o pai fala que o garoto sofre desde a infância, que o pai diz que esse espírito tenta matá-lo, não é? O pai também conclui assim, Marisa, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Não é? Esse pai, ainda Ione, não conhecia Jesus. Não é? Esse pai ainda não conhecia Jesus, não conhecia o poder perfeito de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus expulsava demônios, não é? E ele foi buscar ajuda e não conseguiu ajuda. Então ele diz, ó, se o Senhor pode alguma coisa, essa frase está no contexto da discussão de cima, porque os discípulos não puderam nada. Os discípulos não puderam expulsar, os discípulos também ali estavam na geração incrédula. Os discípulos não puderam expulsar, então, baseado no fracasso que o pai teve por causa do fracasso dos discípulos, o pai pergunta a Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, né? Se o Senhor também não fracassar, olha, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor pode fazer, então, por favor, tenha compaixão de mim. Ajuda-nos. Ajuda meu filho, me ajuda minha casa, ajuda minha família. Não é? Essa oração do pai, talvez você pode retirar a primeira parte de incredulidade e usar a segunda parte orando. Senhor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos hoje. Senhor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Eu lembro que o primeiro pastor que eu tive, ele pregava assim, não fica orando, Senhor, se o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, Jesus já teve misericórdia, já morreu. Exatamente, querido. Mas a vida não termina na morte nem na ressurreição de Jesus. A nossa vida continua aqui na terra, não é? E na oração é gostoso quando você entra com humildade, com santidade, pedindo, Senhor, tende compaixão de mim, pecador. Ajuda-me. Amém? Amado, essa frase não prejudica a bênção sua de chegar. Não é? Pelo contrário, demonstra a dependência. Aleluia. Demonstra essa graça de buscar em Deus a ajuda. Não é? Senhor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. É por aí, querido. Os discípulos de Jesus não puderam ajudar,
Mateus não pôde ajudar, Tomé não pôde ajudar, André não pôde ajudar, nenhum discípulo pôde ajudar. Foi Jesus que ajudou, aleluia, aquele homem. Senhor, se podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Não é se o Senhor pode, você está perguntando se eu posso. Jesus diz: tudo é possível ao que crê, tudo é possível a você que crê. Amado, a minha relação é uma relação de fé. Jesus disse: se pode, tudo é possível ao que crê. Hoje você vai crer e aquela alegria vai entrar na sua vida. Hoje você vai crer e você vai ter força para enfrentar todos os desafios dessa última semana de fevereiro. Hoje você vai crer, aleluia, e você vai voltar a sonhar, vai voltar a escrever os seus projetos, vai voltar a colocar, aleluia, nas mãos de Deus a sua vida, porque tudo é possível que crê, não é? Jesus até diz assim: se eu posso, você está perguntando se eu posso, eu digo a você que tudo é possível ao que crê, é possível a você também, a você que crê que Deus está contigo, que crê que o Senhor é todo-poderoso, que confia em Deus. Amado, você confia em Deus e tudo será possível na sua vida. Se uma porta se fechou, você vai dar glória a Deus e sabe que Deus vai abrir outra melhor. Amados irmãos e irmãs, sempre Deus vai abrir uma porta na sua vida nova, abençoada, linda. Você tem que apenas crer, confiar, descansar. O Senhor está contigo. Se pode, tudo é possível que crer. Escreve essa frase e põe na tua geladeira. Primeiro a resposta de Jesus: se pode, se o Senhor pode, tudo é possível que crer. Escreva isso na geladeira, no espelho do banheiro, na tela da televisão e coloca lá: tudo é possível ao que crê. Eu creio. Tudo é possível que crê. Você crê que seus filhos são e serão abençoados. Você crê que a igreja que você congrega será e é abençoada. Você crê que o Senhor é poderoso e está curando a tua enfermidade. Você crê que esta depressão e essa ansiedade passa, porque você crê que o Senhor está te dando o batismo da alegria, da bênção e da felicidade. Tudo é possível ao que crê. Deus está comigo, eu creio. Essa semana eu venço, eu creio. Vou poder enfrentar todos os desafios abençoados, eu creio. Tudo é possível que crê, querido. Guarda essa palavra no teu espírito hoje. Aí a Bíblia diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Muito interessante essa frase, que parece ser um paradoxo, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai mostrou assim: olha, a minha fé realmente não existe, é falta de fé. Né? Mas o Senhor está dizendo: eu creio. Né? Ele está dizendo assim: até agora eu demonstrei falta de fé. Ajuda-me, Senhor, nessa minha falta de fé, nessa minha pequena fé, nessa fé aleijada. Ajuda-me, Senhor, nessa minha pequena fé. Eu creio. Ele está dizendo assim: eu vou começar um caminho crendo. Até agora tive falta de fé. Até agora meu casamento estava paralisado pela minha falta de fé.
Até agora a minha vida estava estacionada pela minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Mas a partir de agora ele diz, eu creio. Amado, em nome de Jesus Cristo. Que frase linda. Creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Eu creio que eu vou começar de uma forma diferente. Eu creio que o Senhor vai restaurar o meu filho. Eu creio que o Senhor vai libertar o meu filho. Eu creio, Roger, que eu não serei fracassado como os discípulos fracassaram comigo. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Eu vou começar agora, crendo daqui para frente, Alex. Olha que coisa tremenda, querido. É fantástico isso. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo. Então, enquanto Jesus está conversando com o Pai, o espírito imundo está no corpo da criança. Como eu já disse, limitado. Não podia fazer nada, não podia matar, não podia jogar na água nem no fogo, porque Jesus está ali. Mas Jesus não o expulsa imediatamente. Jesus ministra ao Pai. Ministra fé. Faz com que o Pai tenha fé. Diz para o Pai, se posso, todas as coisas são possíveis ao que crê. Quando o Pai está restaurado, Jesus volta ao menino, porque começou a juntar um grupo de curiosos em volta daquela criança, e Jesus disse ao espírito, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. O Senhor dá uma ordem. Jesus ordena que o espírito saia e que nunca mais entre nele. Foi uma libertação plena. Nunca mais esse espírito voltou para essa criança. Nunca mais. Não foi apenas uma expulsão provisória. Foi uma expulsão permanente. Uma ordem de Jesus. Saia e nunca mais volte. Amado, isso é libertação plena. É isso que Deus tem para você. Não é esse espírito de ioiô que vem e volta, sobe e desce, sobe e desce. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. O Senhor deu para ele o shalom, né, Daiane Mota? Nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado. Não é? Que coisa linda. Jesus falou, nunca mais volte. Amado, existe, né, aqueles demônios, vem e volta, vem e volta. Que coisa terrível. O Senhor está nos dando a vida plena nele. As lutas podem vir e voltar, e vêm e voltam. Mas eu vou continuar na minha posição. Não vou descer da minha posição. Não vou sair da graça. Não vou ser jogado de um lado para o outro igual uma marionete, igual uma peteca. Eu vou permanecer na minha posição. Eu sou abençoado. O Senhor está comigo. Eu tenho a graça. Nunca mais volte para esse menino. É uma libertação completa, plena. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Né? Então, o demônio ele era forte, jogou para um lado, para o outro, ainda fez uma graça e deixou o garoto como morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Né?
Jesus pega o garoto, levanta, dá para o pai tem uma criança restaurada, né? Uma criança curada, uma criança liberta, uma criança sem esses sintomas de dor, de desespero, de sofrimento, sem esse espírito suicida. O pai recebe uma criança plena e abençoada. Amado, Deus é todo poderoso para fazer isso na sua vida, para te libertar hoje, para declarar você uma pessoa liberta, para declarar você uma pessoa totalmente livre. O Senhor é poderoso, a última palavra é dele e a insistência é sua. Você deve insistir no altar do Senhor, permanecer no altar do Senhor, continuar diante de Jesus. Nele vem a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos e irmãs, que quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Não é? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Jesus então deixa claro que existem tipos diferentes de espíritos, não é? E por meio da oração. É fantástico isso, irmãos. Jesus está falando o seguinte para os discípulos: vida consagrada, vida orante. Ao invés de os discípulos estarem discutindo com os escribas, os discípulos deveriam estar orando. E na nossa vida cristã é dessa forma. Nós vencemos a batalha na oração. Antes de você tomar qualquer atitude, passe 15 minutos orando pelo problema, entregando na mão de Deus. Você vai ver que vai ser muito mais fácil enfrentar qualquer situação. Oração, irmãos, não é oração rápida, não. Nem é oração longa, nem demorada. Mas é oração com fé, com tempo suficiente. É colocar os detalhes do que você quer, do que você precisa, nas mãos do Senhor. Jesus disse: esse tipo de espírito só sai com oração. Jesus está dizendo: ao invés de vocês estarem lá discutindo, vocês tinham que estar orando pela vida de vocês, orando pela vida desse pai, orando pela vida do menino. Jesus está dizendo: expulsar demônio não é show pirotécnico. Expulsar demônio não é uma festa que se faz no altar da igreja. Expulsar demônio faz parte de uma vida orante, uma vida daquele que ora, daquele que clama, daquele que persevera. O Senhor vai te visitar, aleluia, tremendamente, vai te usar tremendamente. O Senhor vai realizar hoje cura e libertação. Contudo, irmãos e irmãs, nós precisamos ter vida orante, não é? Precisamos ter vida orante. Expulsar demônio não é teatro, não é festa, não é hipnose, não é nada disso. É um conflito, é um confronto espiritual. Então nós precisamos ter uma vida orante. E aí, com uma vida de oração, com uma vida orante, orando pela visita que vai ser feita, orando pela situação que vai ser enfrentada, orando pelo menino que vai ser liberto, então vou lá enfrentar o demônio e expulsá-lo em nome de Jesus. Amém, Aguinaldo César, pastor Orlando Lima Júnior. É desta forma, querido. Jesus está dizendo: esse tipo de demônio sai com oração, com vida orante. Não é? Não era para eles estarem discutindo, é para estar orando. Então eu termino essa palavra dizendo o seguinte: tudo é possível que crê, mas desenvolva uma vida orante.
vai resolver o seu problema, vai assinar aquele documento, vai na consulta médica, vai resolver aquela situação, mas antes, passe pelo menos 15 minutos orando. Se você pode ajoelhar, ajoelhe, mas passe em oração. E você vai perceber que quando você for, todas as portas estarão abertas. Esse menino, esse filho, esta filha, aleluia, todos eles serão libertos, porque tudo é possível que crê. Confia e descansa. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa e gloriosa. E nós tomamos posse dessa palavra hoje. Nós cremos nessa palavra hoje. Muito obrigado, Pai. Agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, continue conosco, para que essa palavra venha nos alimentar o dia inteiro e possamos viver essa dimensão espiritual da vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje é aniversário da irmã Suzy, que está conosco aqui. Ela já encomendou um pastel de carne bem recheado, não é pastel de vento não, hein? Ela já encomendou o cajuzinho. Ela encomendou não, ela está fazendo o cajuzinho, hein? E o bolo, olha que delícia, hein? Que festa vai ser lá na casa da Suzy hoje. Né, Fausto? Dá um abraço no Fausto aí, hein? Muito bom. Também na casa da Genuína, né, Marisa? Genuína é muito especial, uma pessoa muito genuína também. Muito linda, Genuína. Estive também visitando a casa dela, uma pessoa linda, Genuína, gente. Glória a Deus por isso, fazer aniversário hoje. Amém? Vamos então colocar, né, Tereza Pereira, você, a sua saúde, sua família. Fausto, hoje é o dia do cajuzinho, hein? É mesmo, vai faltar a gente, olha, Marisa. Um dia eu vou lá comer um cajuzinho. Muito bom. Marisa é especialista em fazer o cajuzinho. Olha que beleza. Nós vamos, nesse momento, orar. Coloca aí seu pedido de oração, né? Nós soubemos da enfermidade do Valquírio. Vamos estar orando pelo Valquírio lá de Vila Isabel, né? A Madalena, Paulinho e Valquírio. Vamos estar clamando em nome de Jesus, né, Marisa? Madalena, o Valquírio, né, a Paulinha, o irmão Davi e Herodia estão lá em campo. Estamos orando por vocês em nome de Jesus. Aleluia. Orando pelo Davi, pela Silvia também, orando pela Moisete, Ivete, Luzia, seus Marques estavam com Covid, a nossa Marina, Maria. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus por todos vocês. Amém? E pelos aniversariantes de hoje, em nome de Jesus. Coloca aí seu pedido de oração. Senhor, aqui está, Pai, esse grupo de oração. Pai amado, esse povo orante. Pai amado, estamos orando juntos. Orando pelo mundo, pelo Brasil, orando pela recuperação de Petrópolis, orando pela cidade de Cacoal, que também muitas pessoas perderam tudo, orando, Deus, pela região serrana, nessas próximas chuvas que virão ainda esse ano, pedindo proteção, graça, orando pelas 80 mil pessoas desabrigadas no Brasil por causa das chuvas, orando pelos 6 mil desabrigados em Petrópolis. Pai amado, queremos te louvar e te bendizer, Pai, porque temos essa graça de orar. Pai amado, eu coloco diante de ti, Deus amado, Deus bendito, cada pedido de oração. Coloco a Genuína fazendo aniversário hoje,
a Suzy completando mais um ano de vida hoje. Pai, coloco diante de Ti, Pai, a saúde do meu irmão, o trabalho do meu irmão, da minha irmã, a família, Pai. Deus, ainda essa semana, venha abrir portas na área da prosperidade financeira, na área do crescimento espiritual. Pai amado, que a Tua bênção, Pai, venha plenamente sobre a vida do meu irmão nessa manhã. Essa vida que está orando conosco ao vivo, essas pessoas que vão orar depois e também vão colocar seus pedidos de oração. Pai, nós abençoamos cada família, abençoamos essa criança, esse menino, esse homem, Pai amado, que é atormentado por demônios, que hoje, em nome de Jesus, ele tenha libertação plena, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, toma, Senhor, Deus amado, essa vida nas Tuas mãos. Traz a vitória, traz a bênção, traz a graça, em nome de Jesus Cristo. Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs, abençoa a Luzia Mota, abençoa o Reinaldo Pereira, abençoa a Sandra, a pastora Juliane, abençoe todos que estão aqui. Pastor Orlando, que está lá em Petrópolis, também trabalhando, cuidando, Senhor, abençoe, Pai. Senhor, nós oramos por todos eles, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que alegria estarmos juntos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje o Estevão está vindo para ficar com a gente, porque por causa de tudo que aconteceu em torno da faculdade, ela vai só voltar a funcionar depois do carnaval. Você vai ficar 15 dias com a gente, mãe? Que beleza, né? Muito bom. Vamos então receber a bênção apostólica. Mais uma vez, Suzy, um beijo. Em nome de Jesus, feliz aniversário. Querida Bárbara, com Jesus é só vitória. Irmão, esteja orando pela gente. Em agosto nós iremos orar no Egito e também na Terra Santa, em Israel. Em nome de Jesus. Tá? Temos ainda vaga, hein? Quem sabe é a sua oportunidade de ir com a gente. Mas esteja orando pela gente e vai ser um tempo muito especial. E lá eu vou continuar orando por vocês e fazendo o Evangelho do dia. Não sei que hora vai dar, mas eu vou fazer em nome de Jesus, tá bom? Mas só em agosto, tem muito tempo aí pela frente, tá bem? Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Um beijo. Em nome de Jesus Cristo. Elonede. Deus abençoe, Nancy. Tchau, pessoal. Uma boa, uma linda, maravilhosa segunda-feira de vitória.